Mas vamos falar do comércio, gente. Falar do comércio porque o comércio de Belo Horizonte está ligado à história da cidade. Belo Horizonte é uma cidade que se formou porque foi feita, forjada, idealizada para uma nova capital. E ela se forma em torno do comércio e dos serviços. Então, quando você vê a história de Belo Horizonte, os primeiros que chegaram aqui foram aqueles que construíram a capital. Portanto, o setor de construção e de serviços sendo o primeiro setor que se movimenta na cidade. Mas para você fazer com que esses setores fossem privilegiados, no sentido de que eles tivessem a atuação deles tranquila, bem feita, bem organizada, surge o comércio. E o comércio é pujante, o comércio é vigoroso para a cidade. Belo Horizonte hoje não sobreviveria se não fosse o seu comércio. O comerciante de Belo Horizonte é o ator econômico principal dessa cidade. Não há nenhum outro ator econômico em Belo Horizonte tão importante quanto o comércio e os seus comerciantes. O comerciante da cidade, inclusive, e aí a gente já pode fazer uma análise contemporânea, é aquele que tem hoje o maior rigor nos aspectos de fiscalização, nos aspectos de observação das suas funções, porque nós temos uma prefeitura, e não é essa prefeitura, é uma estrutura de prefeitura que não conversa de maneira direta com o comércio. A prefeitura é punitiva, a prefeitura legisla de maneira restritiva. E não é essa prefeitura, é a inteligência da prefeitura de Belo Horizonte que sempre se comportou assim, restringindo a atividade comercial, punindo a atividade comercial. Quem não conhece, por exemplo, a história do comércio de Belo Horizonte, deveria ir à CDL-BH, na João Pinheiro 495. Lá tem um museu que conta a história da cidade. É um excelente desenho, né, Paulo? É um desenho fabuloso, porque conta a história da cidade, da sua fundação até os dias de hoje, com a importância que o comércio teve para o desenvolvimento da cidade. É importante falar isso porque você vê, por exemplo, uma cidade como a nossa, que precisa se desenvolver cada vez mais, que precisa equiparar-se às principais capitais do país em infraestrutura, em serviços oferecidos para a população, transporte público, lazer, entretenimento. E aí você vê uma cidade como essa sendo esquecida para a sua principal atividade, que é o comerciante, que é o comércio. Ressaltar a importância do comércio em Belo Horizonte é muito importante. Belo Horizonte não seria a capital que é, não teria o destaque que é, não fosse a atividade comercial dessa cidade. Vamos ser bem honestos, a CDL-BH com uma participação importante, né, Paulo, nessa história, no fomento ao comércio e principalmente também na descentralização do comércio. Belo Horizonte, ao contrário de outras cidades, de outras capitais, não tem só um centro comercial, não é só no coração da cidade. A gente tem hoje a região de Venda Nova, onde o comércio pulsa muito forte, a região do Barreiro, onde o comércio pulsa muito forte também, e não tem uma rua, uma avenida, uma grande via arterial de Belo Horizonte que você não vê o comércio pulsando e crescendo, né, Paulo Leite? É bom que você faça essa observação, porque o comércio que cresce pela cidade inteira deveria ser protegido pelos serviços públicos. Segurança, circulação de pessoas, transporte de passageiros, tudo isso não acontece na proporção e na necessidade do comércio. O comerciante em Belo Horizonte é um absoluto lutador. Quando você fala da CDL-BH, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte tem uma importância para a história da cidade, não só pelo museu que se constrói, mas pelas políticas que faz com que o comércio seja tão pujante quanto é. Agora, é importante ressaltar isso. O comércio de Belo Horizonte cresce apesar das dificuldades. Quando você fala, por exemplo, que o comércio está descentralizado, e eu concordo com você, eu acendo duas luzes para a necessidade de se entender melhor o comércio dessa cidade. O centro e a Savassi, que estão abandonados sob o ponto de vista das políticas públicas.
E que se não estivessem tão abandonados, seriam mais pujantes ainda. Seriam muito mais pujantes. Seriam muito mais transformadores. Imagine, a Savassi já foi para a cidade muito mais importante do que ela é hoje, do ponto de vista do comércio. O centro também. E a descentralização do comércio só é possível porque existe uma política associativa comandada pela CDL e a determinação dos comerciantes. Quando eu faço a reflexão da importância do comércio, é para acender a luz para você que é cidadão comum e que passa na frente das lojas e sequer valoriza a importância que tem essa atividade para o desenvolvimento da nossa cidade. E o olhar para o comércio é positivo para esse ano de 2024, a gente chegando no último trimestre do ano, pode ser o trimestre mais importante do ano para o varejo, Perspectiva, né? de 6 bilhões de reais no faturamento do mês de dezembro, que é o principal mês. Lembrando que ainda nós temos aí 3 datas importantes, o Dia das Crianças, E a Black Friday. E o Natal. Mas para o mês de dezembro, uma projeção de injeção de dinheiro na cidade, na ordem de 6 bilhões de reais. A média dos meses é de 2 bilhões. E a gente tem a perspectiva da injeção de 6 bilhões no mês de dezembro. É tão importante a gente falar do comércio na nossa cidade, porque quando o comércio vai bem, a cidade vai bem. Esse é um slogan da CDL BH. É a máxima da CDL e é a pura verdade. E é a pura verdade. Se o comércio da cidade é pujante, para uma cidade que vive de comércio e serviços, se o comércio da cidade é pujante e vai bem, a cidade vai bem. E ele siga assim, Paulo Antônio Morgante Leite, sempre no último bloco do Central 1, por volta de 7h30 ele está no ar com a gente aqui. Paulinho. Esse cara é bondoso, 7h30, ele me põe no ar 7h45. 7h30, Paulo Leite. Para de colocar a palavra na minha boca.